A força que vem de dentro. Aprenda a ser forte sozinho. A vida, com suas incontáveis reviravoltas, nos ensina que, por mais que tenhamos amigos, família e companheiros ao nosso lado, a maior parte da nossa jornada será vivida dentro de nós mesmos. Aprender a ser forte sozinho não significa se fechar ou rejeitar a ajuda dos outros. Pelo contrário, significa ser capaz de enfrentar os desafios com coragem, confiança e resiliência, independentemente das circunstâncias. A verdadeira força vem de dentro. Ela não se baseia em dependências externas, mas na capacidade de se levantar quando as coisas desmoronam. Ela nasce da autocompreensão e da aceitação, de aprender a lidar com os próprios medos e limitações. Quando você aprende a ser forte sozinho, se torna inabalável. Não importa quantos obstáculos surjam no caminho, você encontrará forças dentro de si para superá-los. Ser forte sozinho também é um ato de autossuficiência emocional. Significa entender que ninguém, nem mesmo aqueles que mais amamos, podem nos dar a paz interior que só podemos encontrar em nós mesmos. Isso não significa que não precisamos de apoio. O apoio é vital, mas a força que você busca deve ser construída dentro de seu próprio ser. Ao reconhecer isso, você pode encontrar equilíbrio e tranquilidade, mesmo nos momentos mais difíceis. É preciso coragem para encarar as próprias fragilidades. Reconhecer que, em muitos momentos, a única pessoa que pode mudar o rumo de sua vida é você mesmo. Cada desafio enfrentado, cada erro cometido e cada superação são momentos que te moldam e te tornam mais forte. A força não vem da ausência de dificuldades, mas da maneira como escolhemos enfrentá-las. Aprender a ser forte sozinho também é aprender a se conhecer profundamente. Quando você se conhece, entende suas limitações, seus gatilhos emocionais, seus pontos fracos, mas também seus pontos fortes. Você aprende a se apoiar em suas próprias qualidades e a não se deixar definir pelas adversidades. Isso é poder verdadeiro, saber que, por mais difícil que seja, você tem a capacidade de continuar caminhando, passo a passo, para alcançar aquilo que deseja. Não se trata de não precisar de ninguém, mas de saber que a sua maior força está em sua capacidade de ser autossuficiente emocionalmente. Quando você se conhece e se respeita, a opinião dos outros não tem o poder de abalar a sua confiança. Você aprende que a vida é feita de altos e baixos, mas a sua base é sólida. A sua força está na sua autenticidade, em ser quem você é, sem medo de se mostrar vulnerável, mas com a certeza de que, independente do que aconteça, você será capaz de seguir em frente. A verdadeira força é a do espírito, e essa vem de dentro. O mais importante é que, ao aprender a ser forte sozinho, você descobre que não está realmente sozinho. Você se torna a sua própria fonte de apoio, confiança e amor. A partir disso, o mundo se torna mais leve e as dificuldades mais superáveis. Ao final, você verá que a maior força que você possui é a capacidade de confiar em si mesmo e no seu poder de transformação. A força que buscamos muitas vezes está escondida nas pequenas atitudes diárias, nas escolhas que fazemos a cada instante. Às vezes, o maior ato de coragem é o simples fato de se levantar todas as manhãs e continuar em frente, mesmo quando a vontade de desistir parece enorme. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber se reerguer cada vez que isso acontece. Quando falamos sobre aprender a ser forte sozinho, estamos falando de algo muito profundo. Não é apenas sobre aguentar a dor, mas sobre ser capaz de crescer a partir dela. Quando enfrentamos adversidades, temos duas escolhas: deixar que elas nos derrubem ou usá-las como combustível para nossa evolução. Cada sofrimento, cada dificuldade é uma oportunidade para nos reinventarmos, para desenvolvermos a força que reside dentro de nós. Ser forte sozinho também implica em aprender a lidar com a solidão, mas de uma maneira saudável. A solidão, quando bem vivida, pode se tornar um espaço precioso de autodescoberta e crescimento pessoal. Não é sobre estar isolado dos outros, mas sobre encontrar o conforto em sua própria companhia.
Quando você se sente bem consigo mesmo, a solidão deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade de intimidade com sua própria alma. Você aprende a se acolher, a se ouvir, a ser seu próprio apoio. Muitas vezes, a sociedade nos ensina que a força está associada à resistência externa, ao fazer-se de durão, ao ignorar a dor. Porém, a verdadeira força está na capacidade de olhar para dentro, de ser honesto consigo mesmo, de enfrentar suas próprias inseguranças e de buscar soluções com coragem, não com pressa. A verdadeira força é o equilíbrio entre a leveza de ser quem somos e a firmeza de nunca desistir de nossos sonhos, não importa o quão difíceis sejam. Aprender a ser forte sozinho é aprender a confiar em suas próprias decisões. Muitas vezes, nos sentimos perdidos e olhamos para os outros em busca de respostas. Mas com o tempo, você começa a perceber que as respostas que você tanto procura estão dentro de você. O que você precisa é da confiança para ouvi-las. A autossuficiência emocional nasce quando você se torna consciente de que pode lidar com suas próprias emoções, de que pode enfrentar suas inseguranças sem depender de validação externa. Porém, isso não significa que devemos nos isolar ou abandonar as pessoas que amamos. A verdadeira força não é solitária. Ela é construída através de nossas experiências, de como nos conectamos com o mundo ao nosso redor. O que você aprende ao ser forte sozinho é que, embora você possa ser autossuficiente, a conexão com os outros é essencial para o crescimento. Você não depende dos outros para ser feliz, mas a troca de amor, carinho e apoio é um complemento precioso para a sua jornada. Quando nos tornamos fortes por nós mesmos, aprendemos a respeitar nossos limites, a perceber quando precisamos de descanso, quando precisamos de um abraço e, acima de tudo, quando é o momento certo de pedir ajuda. A verdadeira força está em saber que, mesmo sozinhos, somos capazes de ir longe, mas também em reconhecer que somos humanos e, como tal, precisamos de momentos de vulnerabilidade e apoio. A jornada de aprender a ser forte sozinho é um processo contínuo, não uma meta final. À medida que crescemos, enfrentamos novos desafios e, com eles, surgem novas oportunidades de fortalecer nossa alma. Cada dia é uma chance de nos tornarmos mais conscientes, mais resilientes, mais confiantes na nossa capacidade de sermos nossa própria fonte de poder. Então, da próxima vez que sentir o peso das dificuldades, lembre-se, dentro de você existe uma força infinita. Pode ser que você não a perceba imediatamente, mas ela está lá, esperando para ser descoberta. E é quando você aprende a olhar para dentro com coragem, quando você abraça a sua vulnerabilidade e decide ser o próprio pilar da sua vida, que você se torna verdadeiramente inquebrável. A jornada para descobrir sua força interna é algo profundamente transformador. Ela começa com o entendimento de que, ao longo da vida, muitos fatores externos irão tentar moldar quem você é, tentando influenciar suas decisões, sua visão de mundo e até sua autoestima. No entanto, a verdadeira força está em resistir a essas pressões e se manter fiel à sua essência, ao que você acredita ser o melhor para si mesmo, mesmo quando isso não se alinha com as expectativas dos outros. A força de ser sozinho não significa ser insensível ou indiferente ao que acontece à sua volta. Muito pelo contrário, é entender e abraçar as emoções, as dificuldades e os desafios da vida, mas sempre mantendo o controle sobre como você reage a eles. A verdadeira força não é uma fachada de indiferença, mas a capacidade de encontrar equilíbrio mesmo no caos. Ela é silenciosa, mas profunda, e é alimentada pela autodeterminação, pela crença inabalável de que, independentemente das circunstâncias, você tem o poder de moldar seu destino. Cada vez que você se encontra frente a uma dificuldade, tem duas opções: ser consumido por ela ou usá-la como uma oportunidade para crescer. No primeiro caso, você se deixa abater, perde a confiança em si mesmo e começa a duvidar de sua capacidade. No segundo, você encontra no obstáculo um combustível para sua evolução. Cada pedra no caminho se torna uma oportunidade de aprendizado,
e você passa a olhar para a vida com uma visão mais profunda e enriquecedora. Aceite sua vulnerabilidade. Ser forte sozinho não é sobre esconder ou negar suas fraquezas. Na verdade, a verdadeira força vem da aceitação plena de quem você é, com todas as suas imperfeições, falhas e inseguranças. Ao aceitar a sua vulnerabilidade, você não se permite ser derrotado por ela. Em vez disso, você se torna mais sábio, mais consciente de suas limitações e mais capaz de trabalhar nas áreas que precisa melhorar. Não se trata de buscar perfeição, mas de entender que somos todos obras em constante evolução. Quando você aceita a sua vulnerabilidade, cria um espaço para o autoconhecimento. E, ao se conhecer profundamente, você passa a ter as ferramentas necessárias para transformar seus desafios internos em forças. Você aprende que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar o poder para reagir, para reconstruir, para se levantar e seguir em frente. A solidão não é um inimigo. Muitas pessoas temem a solidão, associando-a a um sentimento de abandono ou rejeição. No entanto, ao aprender a ser forte sozinho, você começa a enxergar a solidão de uma forma diferente. Ela se torna um campo fértil para o autodescobrimento e a autossuficiência emocional. Em momentos de solidão, você se conecta com sua verdadeira essência, sem as distrações e influências externas. Você aprende a ouvir seus próprios pensamentos, seus próprios desejos, sem a necessidade de validação ou aprovação de ninguém. Neste espaço de solidão, você descobre suas paixões, seus limites e sua força interior. Você encontra a paz no silêncio e a clareza na introspecção. A solidão, então, não é mais vista como uma adversidade, mas como um aliado que te ajuda a crescer e a se fortalecer emocionalmente. A importância do autocuidado. Ser forte sozinho também está intimamente ligado ao cuidado que você tem consigo mesmo. É essencial entender que ser forte não significa se sobrecarregar ou ignorar suas necessidades. Pelo contrário, é preciso cultivar práticas diárias de autocuidado que alimentem sua mente, corpo e espírito. Isso envolve não apenas o cuidado físico, como dormir bem, alimentar-se adequadamente e fazer exercícios, mas também o cuidado emocional e mental. Saber quando desacelerar, quando descansar, quando buscar apoio e, acima de tudo, quando se dar permissão para ser humano. O autocuidado é uma forma de respeitar seus próprios limites e de honrar a sua jornada. Ele reforça a ideia de que, antes de qualquer coisa, você precisa ser gentil consigo mesmo, porque a força verdadeira vem de um lugar de equilíbrio e harmonia interior. Quando você cuida de si mesmo, você cria uma fundação sólida para enfrentar os desafios da vida, transformando a dor em força. A dor, muitas vezes, é o que nos ensina as lições mais valiosas. Quando estamos em dor, seja emocional ou física, é fácil cair no desespero e na desesperança. Mas se você aprender a olhar para a dor como uma oportunidade de crescimento, ela se tornará uma das maiores fontes de força na sua vida. A dor não é um sinal de fraqueza, mas um catalisador para a transformação. Toda vez que você supera uma dor, seja ela emocional, física ou mental, você se torna mais forte. Você prova para si mesmo que é capaz de resistir, de avançar, de reconstruir. E é através dessa superação que você vai construindo a confiança em sua própria capacidade de lidar com tudo o que a vida lhe oferece. A dor, quando enfrentada com coragem, se transforma em resiliência, e a resiliência é a base da verdadeira força. A força é uma jornada contínua. Aprender a ser forte sozinho não é um destino, mas uma jornada que se estende ao longo de toda a vida. Ao longo dessa caminhada, você vai aprender mais sobre si mesmo, descobrir novas facetas de sua personalidade e se tornar cada vez mais capaz de lidar com os desafios que surgirem. À medida que você cresce e evolui, sua força se adapta, se expande e se aprofunda. Lembre-se, a verdadeira força não é algo que você encontra de uma vez, mas algo que você constrói ao longo do tempo. Cada pequena vitória, cada momento de superação,
Cada vez que você se ergue após uma queda, contribui para a força que você está criando dentro de si. E no final, você descobrirá que, quando aprende a ser forte sozinho, você nunca está realmente sozinho, pois a força que você cultivou dentro de si será sempre sua companheira fiel. Aprender a ser forte sozinho é um processo profundo e transformador que exige coragem, paciência e autocompreensão. Não se trata de estar isolado ou se privar das conexões humanas, mas de desenvolver a capacidade de se apoiar em sua própria força, confiança e resiliência, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. A verdadeira força está em olhar para dentro e reconhecer que, independentemente dos obstáculos que a vida nos impõe, temos o poder de superá-los. Essa força não surge da ausência de dificuldades, mas da maneira como escolhemos enfrentá-las. Ao aprender a ser forte sozinho, descobrimos que nossa maior aliada é a nossa própria capacidade de nos levantar, de aprender com os desafios e de seguir em frente, sempre mais fortes do que antes. Aceitar a vulnerabilidade, aprender a lidar com a solidão e praticar o autocuidado são partes essenciais dessa jornada. Ao abraçar nossa humanidade, com suas imperfeições e limitações, nos tornamos mais resilientes e capazes de transformar as dificuldades em crescimento. Cada passo dado na direção do autoconhecimento e da autossuficiência emocional nos aproxima da verdadeira força que reside dentro de nós. E, ao final dessa jornada, você percebe que a força mais poderosa que pode ter é a confiança inabalável de que, não importa o que aconteça, você sempre será capaz de se levantar, de recomeçar, de crescer. Porque quando você aprende a ser forte sozinho, você descobre que não está realmente sozinho. A força que você construiu dentro de si será sua constante fonte de poder. Não importa o que a vida lhe traga. A verdadeira força está em ser quem você é, independentemente das circunstâncias, e confiar que você é capaz de superar qualquer desafio que surgir no seu caminho.